bairros e fiquei assim, impressionado, assim, das cidades que eu conheço no Brasil. Ela é uma cidade muito linda, assim, e grande, uma grande alegria aqui. Já faz um bom tempo que eu tenho vontade de vir. Já fazem, na verdade, 15 anos que eu tenho vontade de vir. E a primeira vontade que surgiu 15 anos atrás foi exatamente como ouvir um pouco do trabalho do Aurinho nesse local aqui. Na época eu vivia no Centro Budista em Viamão. Eu ouvia muito, na verdade, assim, dos projetos de pessoas que eu mais ouvia falar fora de Viamão era do professor Aurinho. E desde então eu vim acompanhando assim, um pouco o trajeto dele até hoje. Assim, curioso na internet, eu dou umas olhadas. Está acontecendo aqui em Recife ao redor da Aurinho. Nesses últimos 15 anos que eu venho olhando isso, eu venho me impressionando cada vez que eu olho esse trabalho feito aqui em Recife, não só com projetos humanitários, mas através da academia. Eu vou dizer que hoje também se estuda aqui na universidade, tem um setor de espiritualidade e educação, não sei se eu estou certo. Então é uma grande alegria assim, ver isso acontecendo no Brasil, se a gente viajar em outros estados. Eu viajei e tenho contato com algumas pessoas em outras universidades. Essa área da espiritualidade ela não é investigada nas universidades, que na verdade é bem estranho, né? Porque a espiritualidade ela é um conhecimento da humanidade. Então por que não investigá-la? Não tomar conhecimento como que ela opera? E esse trabalho de investigação da espiritualidade ele já vem sendo feito há muito tempo, já em outras universidades nos Estados Unidos, na Europa, né, no próprio Ocidente. Ele vem sendo estudado a nível de bacharelado, a nível de mestrado, de doutorado nessas universidades ocidentais. E é uma alegria de ver assim, cada vez na minha própria universidade no Nepal, na Kathmandu University. Lá a gente tem, a metade dos professores são professores tradicionais, são monges que a gente chama de tempos ou planetas em sânscrito, que eles representam esse conhecimento erudito da filosofia budista, mas a outra metade são professores ocidentais. Então nós vamos ver professores dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa inteira, que vão lá ensinar, né? Eles dão aula em uma cadeira que chama Estudos Especializados. E lá eles dão aula dentro dessa cadeira de filosofia budista em estudos especializados. Eles vão falar do budismo a partir de uma visão ocidental. Então essa visão, ou seja, como que a academia ocidental olha para a filosofia budista, como que eles entendem aquilo e também incorporam a linguagem do budismo dentro dessa própria forma de interpretação acadêmica ocidental. Então a gente tem essas cadeiras lá que são muito lindas. Eu acho que um dos sonhos que eu compartilhei com eles lá no Kathmandu University é de fazer uma ponte acadêmica com o Brasil. Isso eu acho que vai acontecer. Já tem um setor na Universidade do Rio de Janeiro, de Campinas, São Paulo, que está muito interessado em fazer esse intercâmbio, essa parceria, tanto entre professores como alunos, como universitários. Eles têm essa parceria já com universidades nos Estados Unidos. Então tem alunos, ou seja, os alunos de algumas cadeiras, algumas faculdades nos Estados Unidos, eles ganham crédito para a sua faculdade, fazendo algumas cadeiras no Kathmandu University. Então eles vêm, fazem intercâmbio cultural, ficam numa família nepalesa ou numa família tibetana, aprendem um pouco da língua nepalesa, um pouco da língua tibetana e vão desempenhar esses estudos avançados em filosofia budista. E ao mesmo tempo, quando eles concluem o semestre, eles ganham um crédito, não sei que se fala crédito também, eles ganham um crédito que vai valer na universidade deles no Ocidente. Então esse intercâmbio já está ocorrendo e eu espero que aconteça também no Brasil. Eu gostaria de ver não
só alunos brasileiros estudando lá, mas também professores brasileiros ensinando lá. Esse é um convite para o William. Todo o trabalho que ele já vem fazendo nesse estudo de espiritualidade, como também no budismo, isso pode ser de grande benefício lá. Eu acho também que o povo brasileiro ele tem uma qualidade muito diferencial dos professores acadêmicos em outros países mais frios, assim, né? Um clima mais frio, que aqui é muito quente, né? Portanto o coração é quente também. Então a gente traz, na verdade, não uma teoria só, mas a gente traz como aplicar aquilo dentro da vida da gente, né? Como fazer aquilo tocar o nosso coração. E eu nunca ouvi o Aurélio falar, mas eu já escutei dele. Então, escutei de pessoas que escutaram ele e que foram tocadas. Então, eu acho que ele tem essa qualidade de professor acadêmico que é capaz de transformar a teoria em coração. Então, esse é um ponto assim, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é uma alegria de estar aqui nessa universidade e também fazer esse contato com um setor que investiga a espiritualidade também a nível acadêmico. Gostaria de me aproximar mais e saber mais o que acontece, como que isso está sendo investigado, como que isso está sendo estudado, quais são as propostas, né, dentro do setor universitário mesmo. Esse é um ponto assim. Eu sou meio, assim, tenho uma deficiência de memória de lembrar o título das palestras. Eu sei que essa tem algo a ver com viver para amar. E também tem algo a ver com budismo na ação. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. Viver para Amar, na verdade, é uma fundação internacional humanitária, né, que tem, se chama Live to Love, traduzido Viver para Amar. E essa fundação internacional humanitária, ela está em torno de 16 países. Agora chegou o 17º que ela foi fundada agora no Brasil, no Rio de Janeiro, em janeiro passado. Então, a Fundação Internacional, quando ela penetra em outros países, se estabelece em outros países, elas se tornam institutos, organizações, ONGs. Então, nós temos hoje o Instituto Live to Love, o Instituto Viver para Amar no Brasil, que trabalha essencialmente em 5 áreas, que é educação, saúde, meio ambiente, patrimônio cultural e amparo e socorro. Essas 5 áreas, elas são, na verdade, uma forma de expressão de um coração bondoso. É um coração que entende as necessidades do mundo, que entende as necessidades dos seres que vivem nesse mundo. E ela surgiu a partir de um mestre, um yogi do budismo tibetano, um líder de uma linhagem do budismo tibetano que se chama Sua Santidade Gyalmo Drupal. Sua Santidade Gyalmo Drupal, ele é o meu mestre no Nepal. E hoje ele, assim, para minha surpresa, ele deu um novo treinamento para mim, que é trazer essa tradição e essa visão para o Brasil e representá-la no Brasil. Ou seja, para mim, eu digo surpresa porque, na verdade, eu como monge, eu venho trazendo essa característica de renunciar ao mundo, né? Ou seja, a minha direção estava mais focada para as práticas espirituais, para retiros, ir para eventos na montanha, cavernas na montanha, né? Me esconder lá, né? E aí, por algum motivo que eu não sei também qual, ele me tira das cavernas e me bota no mundo, assim. Agora você vai ser um monge no mundo. Ou seja, de uma certa forma, um monge no mundo é um monge completamente deslocado, assim. Ele não é nem laico e ele não é nem completamente monge, assim. Porque um monge, você não pode, né, ter dinheiro, né?
não pode ter trabalho para sustentar, e não pode interagir em diversas situações e ambientes. E aí, um monge no Brasil é um monge que vai ter que interagir nas diversas situações e ambientes. No Brasil também não tem monastérios, então é um monge que vai ter que sobreviver de alguma forma. Então ele trouxe esse desafio, esse treinamento para mim. E aí eu comecei a contemplar isso como um treinamento mesmo. Ou seja, como que estar no mundo pode ser um treinamento espiritual. E essa a noção que essa própria fundação humanitária que ele fundou, ela traz consigo. Que é esse aspecto de a espiritualidade, ela está presente em tudo. Ou seja, tudo expressa espiritualidade. A espiritualidade não é só vivida nas cavernas e emitérios dos Himalaias ou em retiro no centro budista. A espiritualidade, ela é uma expressão viva de tudo, na linguagem budista, de todos os fenômenos. É uma realidade que está presente a todo momento, só que nós não temos ela. Então, por exemplo, se eu for contemplar o próprio título da palestra, né? Budismo na ação, aí eu teria que contemplar o que é budismo. Aí quando a gente diz budismo sendo um ismo, parece ser algo diferente de outros ismos. É algo que não é a mesma coisa, é um pouco diferente. Mas na verdade esse ismo, como a Sociedade do mesmo diz, ele é um equívoco. Ele surge como um equívoco de classificar um tipo de visão que na verdade está presente para todos, em todas as tradições, está presente na humanidade toda. Essa visão, de acordo com o budismo, ela é chamada de verdade universal. Ou num termo mais acadêmico da filosofia budista, ela é chamada de verdade factual. Ou seja, aquilo é um fato. A gente precisa investigar, através de nossa própria investigação, a gente vai perceber como que as coisas realmente são, como que nossa mente realmente opera. Então é muito interessante isso, assim, porque isso não é algo do budismo. O Buda foi um cientista da mente. Ele sentou e começou a observar a mente dele. E através dessa observação, ele começou a entender como que o mundo, a experiência de mundo lá fora, ela é completamente inseparável da própria mente dele. A experiência de mundo lá fora se torna uma projeção da mente, da nossa própria mente. Então o Buda sentou sobre uma árvore na Índia, em lótus, com as perninhas de índio cruzadas, assim, um pouco mais tenso, né? Porque a perninha de índio é relaxada, assim, volta as pernas para cima. Então, ele sentou dessa forma e começou a investigar a mente dele. Se a gente for olhar a partir de uma perspectiva acadêmica, em todas as áreas de uma universidade existe investigação, na verdade. A gente vai investigar a partir de diferentes prismas a realidade que a gente vive, a sociedade que a gente vive e assim por diante. Então, o budismo em si, eu acho que é completamente compatível dentro da academia. Não só dentro da espiritualidade em geral, da humanidade em geral, mas também dentro da academia como um processo, um instrumento de investigação. Ou seja, não há nada do budismo que não seja parar, investigar como que a mente opera e usufruir desse instrumento que a mente Ele é um instrumento que todos nós temos. E aí, dentro dessa perspectiva, eu gostaria de falar para vocês também hoje, introduzir, que é o aspecto de patrimônio. Ou seja, uma das 5 áreas dessa Fundação Mindful Love é patrimônio. Patrimônio cultural, patrimônio humano, patrimônio da humanidade. Então, numa perspectiva mais profunda,
a natureza humana, ela é em si um patrimônio humano. Ou seja, a nossa mente, ela é muito poderosa. Se a gente entender como ela funciona e saber como usufruir dela como um instrumento que vai nos levar a mais bem-estar, a mais paz, alegria e contentamento nessa vida, a gente é capaz de realizar essas coisas que a gente busca. Então, a gente ainda não é capaz de usar esse patrimônio que nós temos, todos nós temos, né? Independente da religião, da tradição espiritual, independente da fé, ou independente do partido que seja, da raça, da língua, todos nós temos esse patrimônio humano, que é a nossa própria mente. E uma vez a gente entendendo como ela opera, a gente vai poder usá-la como instrumento em nosso próprio benefício, como também um instrumento para o benefício de muita gente, ou seja, das pessoas que estão ao nosso redor, da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo inteiro. Então, esse é um patrimônio que eu gostaria de contemplar com vocês, compartilhar, porque é um patrimônio que todos nós temos, mas ainda não entendemos bem. E por não entender bem, não sabemos bem como usufruir desse patrimônio. Ainda que nós já usufruímos deles de muitas formas, ou seja, nós desde que nascemos, né, até vamos crescendo, amadurecendo e nos tornando homens, né, em meio à sociedade, homens e mulheres em meio a cidadãos. Nós usamos essa capacidade, esse patrimônio humano, que é as qualidades que nossa própria mente tem, para realizar diversas tarefas no mundo, diversos aprendizados. Então primeiro a gente aprende a falar com a mamãe, com o papai, com a família, né? Então a gente vai aprendendo a linguagem, vai aprendendo a entender, a gente vai aprendendo o significado das coisas, depois a gente vai para a escola, a gente vai aprendendo uma outra linguagem, e assim a gente vai passando pelas várias graduações da escola, vai chegar na universidade, vai aprender a se especializar em uma certa coisa, depois vai para o mundo e vai aprender a aplicar aquela teoria que nós aprendemos na universidade, a gente vai ver como que ela funciona na ação. E tudo isso é possível porque não temos uma mente maravilhosa, surpreendente. Todos nós, seja os grandes intelectuais, como também os seres que, por exemplo, as pessoas que trabalham na lavoura, os mecânicos, as pessoas que estão trabalhando na rua, vendendo coisas, todos eles têm uma sabedoria, todos eles têm um conhecimento da área que eles trabalham, todos eles têm algo a construir e partilhar, e tudo isso é possível devido a esse patrimônio que é a mente. Então, no budismo tibetano, no estudo da filosofia budista, em língua tibetana a gente chama de Wampo, ou seja, a nossa faculdade sensorial da mente é um Wampo em tibetano, ou seja, é um poder. Se a gente for traduzir a palavra Wampo, significa poder. Então, não só a mente, como o órgão sensorial, a faculdade sensorial da visão, da audição, do olfato, tato, gustativo, todos os 5 órgãos sensoriais adicionado à faculdade da mente, eles são chamados de 6 Wampos, 6 poderes que nós temos. Ou seja, a gente é capaz de ver. Vocês entendem isso? A gente é capaz de ver as coisas. A gente é capaz de ouvir. Não só ouvir, mas a gente é capaz de se entender. Vocês entendem o que eu estou falando? Não é um milagre isso. Eu falo com vocês, eu tenho emitido sons. Assim. Isso vai vibrar no aparelho auditivo de vocês e vai transmitir um movimento de neurônios dentro do cérebro de vocês. E aí a mente de vocês aprende aquelas conexões neurológicas e
produz um significado em cima daquilo. E a partir desse significado você se diferencia uma certa realidade. Ou seja, algo extraordinário, não é? Eu acho algo estranho. Quem já viu alguns documentários da BBC ou do Fantástico, né? Sobre como o corpo humano físico funciona, como que o ecossistema funciona na realidade lá fora, que é um milagre. Assim. É interessante, né? Porque quando a gente não investiga, parece tudo muito normal, muito comum. Mas depois que, por exemplo, um documentário, um cientista que investigou aquilo de forma mais profunda, ele nos apresenta aquilo, a gente começa a pensar, uau, que incrível isso. Incrível como que é o funcionamento da mente, como que é o funcionamento do corpo humano, como que é o funcionamento dos órgãos sensoriais da gente, como que é o funcionamento do coração, dos pulmões, né? Como que nós somos capazes de nos mover, somos capazes de agarrar certas coisas, segurar, né? Sentir um gosto de certas coisas. Então a gente vê o milagre da existência. Isso tudo é um patrimônio nosso. Então temos que cuidar bem desse patrimônio. E uma forma de cuidar bem é entendê-lo melhor. Reconhecê-lo como algo incrível, como algo que pode ser usado de uma forma extraordinária dentro da vida da gente. Então, eu acho que o budismo, a nível de patrimônio, dentro dessa área, dessa fundação Live to Love, ele vai contemplar primeiramente esse patrimônio de todos os outros patrimônios que surgem a partir desse instrumento. Então a gente vai ver, por exemplo, hoje em dia, eu estava conversando esses dias com um grande amigo ambientalista, né? E ele estava compartilhando comigo que nós estamos importando muita coisa de fora. Só falta daqui a pouco a gente importar um cérebro de outros países, porque talvez o cérebro americano ou europeu é melhor que o cérebro brasileiro. Então, ele estava compartilhando, na verdade, que nós estamos importando substâncias químicas e plantas medicinais, tudo de outros lugares. Ou seja, parece que a gente precisa daquilo que está lá fora, ou aquilo que está lá fora é melhor do que aquilo que a gente já tem aqui. Mas na verdade ele disse, a gente tem tudo que a gente precisa no Brasil. A gente só não sabe. É importante alguém vir e compartilhar com a gente a nossa própria riqueza, aquilo que a gente já tem aqui. Ou seja, tudo que a gente importa de fora, tirando as coisas que a gente realmente não precisa, que os outros vão dizer que a gente precisa, que a mídia vai dizer que a gente precisa, né? Os modelos que as grandes empresas internacionais estão oferecendo para a gente, de felicidade, modelos de felicidade. Então eles estão oferecendo algo que talvez a gente não precise. Muita coisa com certeza a gente não precisa. E dentro das coisas que a gente possa precisar, eu acho que grande parte a gente já tem aqui, né? E muito mais. A gente vai poder exportar isso para fora, né? Não sei se a gente for olhar no nível ambiental a Amazônia. A Amazônia é muito rica, né? Tem muita coisa lá, tem muita planta medicinal, tem muita coisa que pode trazer cura para diversas doenças. A gente não só tem essas plantas medicinais, mas a gente tem uma sabedoria dos indígenas. Hoje o povo indígena está desaparecendo e tem algumas pessoas dando força para que eles desapareçam. Mas o próprio povo indígena, ele é um patrimônio, não só do Brasil, mas é um patrimônio da humanidade. A gente precisa protegê-lo. São pessoas que vivem em meio à floresta. São pessoas que trazem uma sabedoria de como viver sem toda essa complexidade que a gente acha que precisa hoje. Ou seja, aquilo que o capitalismo nos está introduzindo hoje, esses modelos de felicidade, eles são muito complexos, né? Eles são insustentáveis, na verdade, se a gente for pensar. Se a gente for pensar a longo prazo, a gente vai ver que eles só vão destruir a nossa vida, destruir a nossa morada, o planeta
Terra, a gente já está vendo isso. E a sabedoria do povo indígena, de acordo com esse grande amigo, é uma sabedoria que ainda está presente entre nós de como sobreviver sem a necessidade dessa complexidade, que na verdade não está nos trazendo ninguém bem, só está nos deixando mais estressados, mais depressivos, e está causando um impacto grande na atmosfera, no meio ambiente. Ou seja, o que está trazendo? Né? Ou seja, isso tudo está trazendo um grande malefício. Mas existe alguma lente, né? A gente está usando lentes que fazem a gente ver que a gente precisa daquilo. De onde vêm essas lentes? Quem está introduzindo essas lentes em nós? Esse é um ponto interessante de observar. Depois o ponto seguinte é assim, a gente tem a escolha de usar um óculos com um certo grau para ver uma certa coisa ou trocar de óculos, se aquele grau daquela lente que estamos usando, ela está, na verdade, não fazendo com que a gente não enxergue bem, por que a gente continua olhando com o mesmo óculos? Se a gente for olhar assim de uma forma mais dura, é um pouco de estupidez da gente. A gente está no nível acadêmico e ninguém quer ser estúpido, ninguém quer ser ignorante. Ou seja, melhor investigarmos melhor essas lentes. Esse é um desafio para vocês. Estou, na verdade, em confronto, confrontando vocês a investigarem melhor essas lentes que estamos usando, que estão produzindo malefício aos nossos olhos, que estão deturpando a nossa visão. Então eu acho interessante nós trazermos essa investigação, esse novo olhar, essa revolução, que na verdade é uma revolução interna. Ou seja, tudo que a gente vive no mundo de problemas, dificuldades, miséria e doenças, isso tudo na verdade, não está lá fora. Isso tudo é uma forma que a gente experiencia o mundo lá fora. Todos os resultados que a gente vê na nossa vida, eles surgem na base de um olhar, de uma forma como a gente está olhando. Ainda que essa capacidade da mente seja um patrimônio, que eu estava falando para vocês, essa capacidade da mente de construir uma certa realidade, de trabalhar, de construir não só uma certa realidade, mas tornar aquilo uma experiência, de sentir coisas. Isso pode ser usado de uma forma negativa, autodestrutiva, ou de uma forma positiva, construtiva. Essa capacidade da nossa mente, esse instrumento pode ser usado para grande transformação, autotransformação e transformação no mundo. Então, esse patrimônio que nós temos, que a humanidade tem, ele pode ser compreendido, estudado e investigado. E através dessa investigação, a gente vai começar aos poucos a trocar as lentes que nos cegam hoje, ver as coisas melhor, a introduzir uma revolução de olhar, de percepção, de perspectiva. E, naturalmente, aí entra a questão do budismo na ação. Ou seja, dentro desse aspecto que eu estava explicando para vocês, vocês vão ver, o budismo não é o mesmo. Ou seja, essa fundação humanitária Virtual Love, ela na verdade não é uma fundação humanitária budista. Ela não é nenhuma fundação humanitária separada das outras fundações humanitárias. Ela é um tipo de visão. E essa visão, ela surge no mundo de uma certa forma, uma certa cara, de acordo com as necessidades dos seres, como um apoio para transmitir essa nova visão, para preencher os sonhos dos seres, de mudar o olhar, de atingir bem-estar, de atingir saúde, de ter saúde, de ter uma boa educação. Hoje em dia, mesmo se a gente for contemplar a própria educação, nós estamos formando, eu acho que robôs, assim, robôs para se movimentar
está em meio a uma sociedade robótica. Nós somos máquinas de fazer dinheiro para outros. E a nossa escola está nos treinando para nós fazer dinheiro para outros. Por que eu digo isso? Porque eu conheço muita, mas muita gente que eles, em meio à sociedade, em meio a esse modelo social de hoje, eles trabalham de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Vocês conhecem isso? Sem tempo para nada. Eles trabalham para sobreviver e para ter também um pouco de lazer. Só que aí chega no final do mês, no final do ano, eles não têm nem tempo para usufruir do pouco de dinheiro que eles ganharam para ter um certo prazer, um certo lazer. Então eles passam trabalhando o tempo inteiro. Para onde é que vai os recursos? Eles vão para os shopping centers, eles vão para McDonald's, eles vão para Coca-Cola, eles vão para as grandes empresas de petróleo, eles vão para várias empresas que estão sendo destrutivas no planeta hoje. Então esse ponto, ele é um ponto de reflexão. Não há nada contra nenhuma empresa ou contra os modelos econômicos, os modelos sociais. Na verdade, eu acho que todos eles estão buscando algum tipo de benefício para alguém, pelo menos. Alguém é beneficiado por daquilo tudo. Mas, se a gente contemplar, uma sociedade não é feita de uma pessoa. Uma sociedade não é feita de algumas pessoas, de alguns grupos particulares. A sociedade somos nós cidadãos. Nós fazemos a sociedade. Então, a partir de nós podemos criar uma nova sociedade. E como fazer isso? Ou seja, as grandes empresas, elas sobrevivem porque nós compramos delas. Ou seja, a gente acha que elas produzem algum benefício para a gente. Então, nós, na verdade, sustentamos aquilo que, na verdade, muitas das coisas que estão nos destruindo. Não só nós, mas a nossa morada, a Mãe Terra. A Mãe Terra em si é outro patrimônio da humanidade. Sem ela, como sobreviveremos? Então, qual é a solução? Eu acho que algumas empresas que não estão cuidando do meio ambiente do planeta Terra, provavelmente, hoje, eles estão criando espaçonaves para ir trocar de planeta um dia. Eu não sei, mas já para a Lua já foram. Quem tem dinheiro constrói muita coisa. Então, se eles estão com a mesma perspectiva de continuar funcionando da mesma forma que eles estão funcionando, destruindo o planeta da gente, eles, sabendo disso, eles devem estar com um plano B, assim. Depois que isso se destruir, quem fica, e nós vamos para outro lugar. Só pode ser porque se eles são espertos e inteligentes e estão destruindo a morada deles de hoje, eles devem ter um plano B, assim. Eu não sei se é fora ou embaixo da terra, ainda não sei. Mas e nós? Como é que nós podemos transformar isso? Ou seja, nós fazemos a sociedade. Nós somos a sociedade cidadãos desse planeta. E a transformação, eu acho que vai ocorrer de acordo com a visão. A gente transformando a nossa forma de olhar para o mundo. Trocando as lentes que estão nos cegando, que estão nos destruindo. Trocando essas lentes, a gente vai naturalmente ter uma ação no mundo diferente. Não é transformar o mundo lá fora. Então, se a gente querer transformar o mundo lá fora, talvez a gente vai se cansar, porque tem muita coisa para fazer. E aí talvez a gente faça esse esforço grande de transformar as coisas lá fora, mas daqui a pouco a gente se vê que aquilo que a gente construiu, daqui a pouco desabou, se transformou lá fora. É da natureza da realidade a impermanência, a transitoriedade das coisas, a mudança. As coisas são mutáveis, estão em constante transformação. Então tudo aquilo que a
gente achar que vai criar uma felicidade, se a gente tiver a concepção de que a felicidade está lá fora, as coisas lá fora, e a gente tentar criar coisas lá fora para que proporcione a nossa felicidade, vamos estar frágeis. Porque todos os fenômenos lá fora, todas as circunstâncias externas, elas são transitórias, elas estão em constante transformação. É da natureza das coisas, é um organismo vivo, né? Não um organismo sólido, fixo, imutável. É da natureza das coisas a mutabilidade, a transformação. Então, se nós criarmos modelos externos de felicidade, e a gente fazer um grande esforço para realizar coisas lá fora, a nossa felicidade vai ser muito frágil. E provavelmente, um dia, as nossas expectativas vão ser quebradas. Se esperamos que as coisas lá fora sejam para sempre, permanentes, nós estamos criando nosso próprio sofrimento, a nossa própria insatisfação. Então, um ponto muito importante é nós entendemos que o contentamento, a alegria, o bem-estar não está nas coisas lá fora, mas é na nossa forma de olhar. Então, quando transformamos a forma como olhamos para o mundo, nós começamos a estar contentes com o que temos. E começamos a estar contentes com termos uma mente, temos olhos para enxergar, uma mente para pensar, ouvidos para ouvir, um sentido gustativo para sentir e se alimentar. Vamos estar contentes por respirar. Que milagre é esse! Incrível. Outro Benjamin estava compartilhando comigo esses dias. A respiração, na verdade, é troca, né? Ou seja, a gente inspira oxigênio e expira algo que nutre as plantas, nutre as árvores. E as árvores transformam isso em oxigênio de novo. Então, todo o ecossistema interconectado conosco, ou seja, a nossa própria existência está na dependência de vocês e outros respirarem. Ou seja, eu respiro porque vocês respiram e porque as plantas respiram. Então, vocês veem a importância de cada um de nós. Isso é uma troca de visão, né? Se a gente pensar, as pessoas lá fora, elas me nutrem, a existência delas me nutre. O fato de elas estarem vivas é muito bom, porque eu estou vivo também porque elas estão vivas. Então eu vou nutrir a vida delas, eu vou proporcionar saúde para elas, eu vou proporcionar educação para elas, eu vou proporcionar amparo, eu vou socorrê-las quando elas estiverem em perigo. Eu vou proteger o meio ambiente, porque através dele eu estou vivo. E essa é a visão live to love, essa é a visão de viver para amar. E ela é uma visão que ela está naturalmente presente em todas as pessoas, porque todo mundo quer sobreviver, todo mundo quer viver. Viver para amar. Ou seja, amar por quê? Amar é essa abundante bondade que está presente, que já está presente em meio a nós. Ou seja, existe uma bondade em vocês respirarem que produz depois o oxigênio para outros respirarem, para as plantas respirarem. Isso é uma bondade. O meio ambiente da gente produz sustento na nossa vida, uma morada. Isso é uma grande bondade do meio ambiente. As nossas faculdades sensoriais são uma grande bondade também de nossa natureza humana. Então, por exemplo, quando a gente contempla a espiritualidade, parece algo meio misterioso, assim, místico.
Então a academia, às vezes, ela tem uma certa resistência à espiritualidade, porque não é algo científico, algo que pode ser provado, fato, algo, mas na verdade não, na verdade é um fato, a espiritualidade é um fato. Nós não estaríamos vivos se não fosse por esse fato. A espiritualidade, na verdade, é tudo que a gente não vê com nossas lentes comuns. Portanto, é misterioso para muitos, porque a grande maioria não tem as lentes para reconhecer aquilo que está além do que essas lentes comuns proporcionam a gente ver. Aí eles vão chamar isso de espiritual. Mas na verdade não é algo que é só por fé, ou às vezes se diz fé cega, né? Não, a gente pode ver com os nossos próprios olhos que a terra há de comer, dizia minha avó. Então, esses próprios olhos, que na verdade depois vão ser os olhos da mente, eles vão purificando essas lentes, limpando essas lentes, eles vão conseguir olhar melhor e aí acessar esse fato que antes não era visto, que é a espiritualidade, que na verdade é esse potencial inerente a todos os seres, que é uma mente que detém uma qualidade conhecedora, é uma mente que detém de uma qualidade criativa, luminosa, um potencial incrível de se expressar de diversas formas. E em meio a esse potencial de se expressar, uma evidência, através da evidência de que ela se expressa de diversas formas, é uma evidência que ela tem liberdade de se expressar de diversas formas. É uma natureza completamente livre. Por exemplo, as formas que vocês tinham de se expressar e de pensar quando eram crianças, talvez não sejam as mesmas formas de hoje, não é verdade? Se eles transformaram a forma de vocês olharem para o mundo e experienciarem o mundo, é diferente. E vocês se expressam de uma forma também diferente. Isso tudo é uma evidência de liberdade, é um fato. Essa liberdade que é inerente a todos os seres vivos de se expressarem de diversas formas. E às vezes se expressar de um jeito, daqui a pouco de outro, por exemplo, no mesmo dia a dia da gente. Talvez vocês, quando chegam em casa, com os pais de vocês, ou com os filhos de vocês, com a família de vocês, vocês se expressam de uma forma diferente do que na faculdade, de uma forma diferente do que no trabalho de vocês. Às vezes vai a ponto de vocês experienciarem o mundo de uma forma diferente. Por exemplo, vocês um dia passeiam com a namorada num dia de lua cheia, né? Aí vocês estão olhando juntos para o mundo de uma forma bem diferente, na verdade. Tudo vira muito lindo, tudo vira muito romântico, né? Sonhos juntos. Um dia podemos casar, um dia podemos constituir uma família, construir os nossos sonhos. Aí vocês começam a olhar para o mundo de uma forma muito lúdica, né? De uma forma muito especial, uma forma mais elevada, mais amorosa, bondosa. Então a experiência de mundo de vocês muda. Aí vocês perdem o namorado ou namorada. O que acontece? Aí daqui a pouco está tudo ruim, né? Não só foi ruim perder a namorada, mas agora o mundo está ruim. Está tudo muito difícil. Ou seja, o que aconteceu? Aconteceu uma troca de olhar. Essa troca de olhar proporcionou uma mudança experiencial no mundo, uma nova forma de experienciar o mundo. Aí daqui a pouco vocês arrumam uma nova namorada. Já aconteceu com vocês assim? Uma semana, um mês, ou 3 meses, ou um ano com um, daqui a pouco com outro. Então isso na verdade não é uma coisa ruim, é a nossa expressão de liberdade, somos livres. E aí a gente arruma um novo namorado e aí tudo volta de novo, todo o romantismo, todo o aspecto lúdico, os sonhos, tudo junto de novo. Ou seja, aquela experiência, aquele olhar que nos fazia ver o mundo de uma forma ruim, quando a gente acabou com o namorado, ele não maculou, não manchou nada nessa capacidade de liberdade que a gente tinha.
Portanto, a gente conseguiu nascer de novo com um novo olhar, experienciar de novo o mundo de uma forma diferente. E isso é uma evidência de que temos essa liberdade de se expressar, de se transformar. Todos nós temos esse potencial, é só escolhermos, fazer uma escolha de experienciar o mundo, de olhar para o mundo de uma forma diferente. Então, isso é uma capacidade natural que temos. Faz parte da nossa natureza essa liberdade. Faz parte da natureza não só essa liberdade, mas essa bondade que nossa natureza tem de acolher a tudo que se expressa nela. Ela não só acolhe as expressões, entre aspas, boas, que produzem prazer e bem-estar para a gente, mas ela acolhe também as ruins. Ou seja, se não tivesse uma natureza que fosse parcial, né, partidária, né, e autocentrada, essa natureza ela interromperia qualquer tipo de sofrimento e mal-estar. Mas não, nós experienciamos às vezes tristeza, na verdade. Às vezes experienciamos sofrimento, insatisfatoriedade. Como é possível? Porque nossa natureza não rejeita, não bloqueia qualquer tipo de experiência. Dentro de nossa natureza, ela não dá um valor para nenhuma experiência como ruim ou boa. Portanto, ela acolhe, ela não julga, ela não tem preconceitos. Os preconceitos e julgamentos surgem quando tomamos referenciais para olhar o mundo. Mas nós não somos esses referenciais, nós somos essa natureza bondosa, totalmente acolhedora, amorosa. Quando a gente diz assim, um amor de mãe, como é que é o amor de mãe? É um amor que a mãe nos julga às vezes, né? Mas ela não nos julga que nem os outros seres. Ela sempre tenta ver em nós algo de bom, algo de positivo. Ela sempre nos acolhe com amor. Né? A gente pode fugir de casa, plantar, né? Fazer, né, de gato e sapato a nossa mãe, nossos pais, mas quase sempre eles vão abrir a porta para a gente de novo, se a gente precisar. Então, essa natureza é tal como uma mãe. Ela não julga o que surge nela, ela não tem preconcepções sobre o que surge nela, ela acolhe com muito amor, sem qualquer rejeição do que surge nela. De uma grande liberdade, ela é dotada de um grande potencial expressivo, de se expressar de diversas formas. E isso é um grande patrimônio que temos, só que ainda não conhecemos bem. Ainda não sabemos bem como usufruir desse patrimônio. Então, esse é um processo que todos nós, sejamos espiritualizados ou não, sejamos cientistas, investigativos, sejamos cristãos, judeus, budistas, hinduístas, todos nós temos essa mesma natureza. Ou seja, as nossas diversidades, as caras que manifestamos no mundo, as roupas que usamos no mundo, são todas expressões dessa liberdade. Forma de se expressar, é um milagre vivo dessa liberdade. Então isso não é uma visão budista, isso é uma visão humana, e não é um patrimônio do budismo, essa ciência. É um patrimônio da humanidade. Todos nós, com a nossa própria qualidade discernidora de mente, a gente é capaz de silenciar a nossa mente e de olhar melhor como que a realidade aparente lá fora se instala na nossa experiência. Como que a nossa mente opera e cria essas experiências de mundo, essas experiências de realidade. Todos nós, vocês não precisam vestir a camiseta budista ou raspar a cabeça, vestir vermelhinho, ficar que nem o Chapolin Colorado. Não precisa disso. Um tempo atrás, eu ouvi dizer que um grande mestre no Brasil, ele
ele achou muito estranho, assim, ele veio ensinar no Brasil, e aí viu pessoas vestindo diferentes roupas que ele nunca tinha visto, né? E aquelas roupas, a princípio, seriam roupas budistas, assim, mas nem ele entendia bem o que era aquilo. Então, isso pode servir como suporte para a gente. Por que eu estou usando essa roupa? Talvez porque isso é um suporte para mim, no sentido de apoiar essa minha investigação, esse conhecimento que eu estou aos poucos me familiarizando mais e mais. Mas não é necessário, a gente pode encontrar outros suportes. A própria academia pode ser um suporte para essa investigação. O próprio mundo, ele pode ser um grande mestre que proporcione essa investigação, esse conhecimento. Então todos nós temos esse potencial. E há diversas formas de nos familiarizar com esse potencial. Diversas formas. As tradições espirituais, eles apresentam diversos métodos de familiarizar com isso. Outras tradições não espiritualizadas ou não espiritualistas, né, de investigação, também eles proporcionam formas de investigação. Aí é da nossa escolha, se nós queremos entender melhor como isso funciona e conseguir usufruir desse nosso patrimônio e olhar para o mundo de uma forma diferente, experienciar o mundo de uma forma diferente e depois começar a ver com melhores olhos o milagre que está ao nosso redor, o que já temos ao nosso redor, o patrimônio da nossa natureza, o patrimônio de tudo que ela oferece, que é também patrimônio de cada um de nós, é o patrimônio da humanidade. Nós, como seres humanos, também somos temos o direito de usufruir desse grande patrimônio. Então, eu espero que ocorra, né, ao invés de 2012, que tem essa noção de que o mundo vai acabar, na verdade, eu acho que vai estar ocorrendo já uma grande revolução, uma grande transformação, que não é, na verdade, lá fora, no mundo que vai acabar, mas é dentro da gente. Vocês vão ter mundos que vão acabar dentro da gente, que não se sustentam mais. Esses mundos são formas de olhar, e essas formas de olhar eu acho que vão ser transformadas. Essa é a grande revolução. Essa revolução, ela se inicia a partir de cada um de nós. E eu espero que cada um de nós também podemos ser pontos de apoio para outros que estão nessa busca. Então eu acho que era um pouco isso que eu tinha para falar hoje. Eu falo demais, eu peço desculpas. Na verdade eu estava brincando de chegar aqui, eu tomei um café preto. Aí eu acabei dizendo, olha, eu acho que hoje eu vou falar sem parar. Perdão. Nós gostaríamos de agradecer e abrimos a palavra. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Tenho uma voz forte, não sei se todos ouvem ou se é melhor pegar o microfone. Eu achei importante a colocação que tu fizeste sobre o aspecto de o budismo ser um patrimônio da humanidade, e a concepção que eu vejo muito no Ocidente é que é uma religião somente. Então eu gostaria que se tu pudesse explicar um pouco como um cristão poderia ter essa percepção, ou um ocidental, ou um bandista, ou qualquer participação de uma religião verdadeira, no sentido de absorver esse conhecimento sobre a mente, e não sobre o budismo como uma religião. Essa é uma
uma ótima pergunta. Na verdade, nós todos, independente de nossa religião, eu sou cristão também, cristão de batizados. Quando eu começo a olhar um pouco o cristianismo, né, eu comecei a ler um pouco sobre São Francisco de Assis, eu comecei a ler um pouco sobre São Agostinho, sobre alguns outros pensadores e monges do deserto, e também algumas visões contempladas dentro do cristianismo, e eu comecei a ver que isso já estava, essa visão do budismo já está presente. São Francisco de Assis já estava usufruindo dessa percepção. Santo Agostinho, com certeza, estava usufruindo dessa percepção. A concepção de Deus que eles tinham era uma concepção muito ampla, que incluía esse milagre de estar vivo, esse milagre dos potenciais da mente. Na Umbanda também nós vamos ver isso. A Umbanda, as expressões da Umbanda, elas usufruem desses vários potenciais humanos, essas várias qualidades humanas. Elas usufruem do potencial da mente também. E outras diversas tradições, né? Os próprios muçulmanos, né? Eles têm uma base filosófica que se chama sufistas. Então, eu um dia estava conversando com um muçulmano sobre ele, era uma questão muito querida, assim. Eu estava conversando um pouco sobre os terrorismos e guerras que ocorrem em nome da religião, né? E a gente chegou a uma conclusão mútua, assim, de que, na verdade, essas guerras religiosas, elas não são da religião, elas são guerras dos seres humanos, né? E eles tomam a religião como justificativa daquilo. Mas, se a gente for olhar dentro do próprio budismo, eu conheço muito bem a história do budismo tibetano, né? Então a gente vai ver algumas certas disputas religiosas, historicamente, se a gente for olhar de uma forma acadêmica, né, investigar aquilo, tem disputas religiosas, tiveram disputas religiosas. Agora, essas disputas não estão nas palavras do poder. Elas são humanas. São humanas no sentido de, na verdade, nem humanas no sentido da nossa natureza humana, mas elas são humanas no sentido de algum ponto de referência que eles estão tomando, que cega eles e faz eles usarem a religião como um instrumento de guerra. Então, a visão que eu vejo de uma forma que a gente poderia compartilhar esse patrimônio entre todos, né, entre todas as tradições religiosas e não religiosas, na verdade, conseguir enxergar melhor. Se cada um de nós conseguirmos enxergar melhor, nós vamos ver uns nos outros a presença dessas qualidades já sendo usufruídas. A gente vai olhar, vai conversar com um monge cristão e vamos compartilhar com ele isso. É legal como dizer, isso também algum outro mestre falou. Isso também a gente usa como prática espiritual. Esse método também a gente usa algo muito parecido. A gente vai conversar com os muçulmanos, os hindus, né? A gente vai conversar com os umbandistas, todos eles, de uma certa forma, a tradição deles está impregnada dessa natureza humana, desses potenciais humanos. É tudo uma expressão. Quando a gente começar a dialogar nesse nível espiritual, com os olhos mais abertos, a gente começa a se entender melhor e a compartilhar também formas de ver e de cultivar, de se familiarizar com esse patrimônio que é nosso. Então eu vejo um pouco dessa forma, assim.